www.radiovox.org. Boa noite. Quem está falando aí? O Alex Pereira, Edson Camargo e Desta Salgueiro. Tudo bem? Alex Pereira já está com ele. Nós estamos no ar? Estamos no ar ao vivo. Estamos no ar, professor. Muito bem. Tá bom, querida, besta. Eu acabei de colocar uma nota no Facebook dizendo o seguinte, dizendo que nas próximas horas o senhor Aécio Neves iria decidir se ele iria consolidar a sua posição como líder do movimento de resistência ao sistema criminal que dominou o país, ou, se ao contrário, ele ia preferir ser jogado na lata de lixo da história e ser apenas o símbolo evanescente de uma vida que poderia ter sido e que não foi, quer dizer, um momento que passou. E parece que ele escolheu essa última. Quer dizer, ele tinha um papel histórico, mas preferiu ser o papel higiênico com o qual o sistema vai se limpar até do que fez contra ele próprio. Agora, isso aí é até bastante compreensível. Porque, vocês estão acompanhando? Estão ouvindo? Sim, estamos aqui. Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo aqui. Perfeitamente. Há anos eu já escrevi, o PT não é um partido como os outros que veio para participar democraticamente das eleições e revezar-se com outros partidos e outros movimentos políticos no poder. Não, ele veio para mudar o sistema e para transformar-se ele próprio no sistema. E, evidentemente, dentro desse novo sistema, o PSDB tinha uma função. A função é de ser aquela oposição inócua que jamais chega ao poder. O próprio Lula declarou, essa gente não tem perspectiva de poder. O que pode ser melhor para o sistema do que um adversário que não tem perspectiva de poder e que consente apenas em concorrer para perder, legitimando o sistema que o oprime. Isso, então, esse era o sistema. O próprio, quando era o Zé Serra o candidato, até o Lula disse, eu e o Zé Serra inauguramos um novo estilo de fazer política. O estilo é este, quer dizer, tem um grupo que se consolida no poder, que aparelha o Estado inteiro, domina o sistema judiciário, domina a educação, domina a cultura, domina a mídia, fecha todos os canais e depois você faz uma eleiçãozinha com um adversário que você sabe que não tem perspectiva de poder e que não vai bater muito forte em você. E você se consolida. Então esta é a função do PSDB. Aconteceu que dentro do PSDB apareceu um sujeito que parecia querer realmente o poder, que foi o Aécio. E com isso ele despertou, né, um entusiasmo nacional. Mas, pelo que eu vejo, foi apenas uma ejaculação precoce. Ele não vai oferecer resistência para nenhum. Ejaculação precoce. Ele apareceu, brilhou um pouco e depois sumiu. Teve lá seus 15 minutos de fama e agora vai para lá de lixo, que é o que vai acontecer. Se ele, imediatamente após a eleição, ele fizesse uma acusação de fraude, que é fundamentada, quer dizer, indícios de fraude não faltam, tem de monte. Acabo de receber aqui uma coisa de um sujeito dizendo, olha, eu sou mesário, eu vi os caras trocarem uma urna por outra que já vinha com 400 votos da Dilma. Você tem um depoimento desse tipo, de um mesário, meu Deus do céu. Então, se você não contesta a eleição, você aceita, se apressa até em aceitar, menos de, assim, uma hora depois já está aceitando e falando de união nacional, então o sujeito concedeu tudo o que a Dilma queria. Não é isso? Ele fez exatamente como o Capriles nas duas vezes lá na Venezuela, né, Olavo? Eu, inclusive, disse aqui, se o Aécio perder e fizer isso daí, então, para mim, acabou, porque eu senti que ele ia fazer isso, entendeu? Essa história de respeitar a democracia, o jogo democrático, não sei o quê. Não é que para mim acabou. Né? Quem acabou foi ele. Esquece o Aécio. Aécio foi apenas a vida que poderia ter sido e que não foi. Ele não era a pessoa que nós esperávamos. Ele provou que ele não é um frouxo como o Zé Serra e outros, tá certo? Sim, ele é muito melhor. Cúmplice como o FHC, ele é um homem honesto, bem intencionado e provou que não é nenhum covarde. Isso de fato não é. Tá certo? Porém, ele está muito mal assessorado. Presta atenção. 3 dias atrás eu recebi uma mensagem. A coordenadora da campanha do Aécio quer falar com você. Me deu o número do seu telefone. Passei o número do telefone, ela não ligou. O que eu teria recomendado? Teria recomendado, em primeiro lugar, marcação cerrada em cima do Toffoli. Não pode deixar esse homem fechado numa sala com as maquininhas. Não é para você dar uma confiança automática a ele. Você não precisa levantar uma suspeita contra o sujeito, mas não é para confiar cegamente.
tá certo? Fazendo de conta que ele é, vamos dizer, o árbitro impoluto e inquestionável, deixar tudo na mão dele, de modo que ele pudesse fazer exatamente o que fez, que recolhe as maquininhas e coloca de novo em circulação as maquininhas sem que dê tempo de fiscalizá-las. É uma atitude altamente suspeita, né? Então, isso tinha que ser questionado nos últimos dias da eleição. Não foi questionado. Ou seja, entregaram tudo na mão do Toffoli, que nós sabemos de onde apareceu e sabemos quem é. Tá certo? Quer dizer, não é uma pessoa... finalidade foi colocado nesse posto? Não é uma pessoa cujo currículo nos induza a confiar cegamente nele dessa maneira. Então, a marcação cerrada em cima do Toffoli nos últimos 3 dias da eleição, pelo menos, seria absolutamente indispensável, né? E, ademais, uma outra coisa, eu tenho dito desde o início, se você aceita um partido ilegal, como participante de uma eleição legal, pronto, você já consolidou a ilegalidade, você já deu o poder a ele de alguma maneira. Não adianta nada você combater a Dilma se você aceita a Dilma como candidata legítima e o PT como partido legítimo. Ou seja, questionar a legitimidade do PT tinha que ter sido uma tônica da campanha do Aécio desde o início. Ele tinha que se apresentar como o Ulisses Guimarães, no tempo da ditadura, se apresentou como anticandidato. Ou seja, eu estou me candidatando dentro de um sistema ilegítimo feito para me boicotar. Eu estou aceitando concorrer aí, porque essa foi a regra do jogo que vocês impuseram, e ou a gente participa desse jogo de cartas marcadas ou fica fora. Então, para não ficar fora, estou concorrendo. Se ele tivesse feito isso, ele teria tido muito mais apoio. E mais ainda, teria criado uma atmosfera no qual o resultado das eleições, caso fosse favorável ao PT, seria imediatamente posto em suspeita e haveria uma investigação, como tem que haver, de fato, uma investigação em cima dessa maquininha. Mas agora, quem vai impor essa investigação? As Forças Armadas? Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito que vão fazer nada. Eu acredito que estão todos agora... Foi o editorial do Globo. O momento é de união e conciliação. Então, é assim, quer dizer, esta coisa, vamos dizer, da conciliação é o velho clássico do Paulo Mercadante, a consciência conservadora no Brasil, que diz assim, conservador, liberal, direitista, no Brasil só pensa em conciliar com a esquerda, sempre foi assim. E então, esta é a técnica dos perdedores. Agora, se optaram por isso, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Esse pessoal está sendo muito mal aconselhado, né? Vão lá pedir opinião de marqueteiros e de gente desse tipo, gente da mais baixa qualidade, que não entende merda nenhuma de ciência política, gente que nunca fez uma previsão acertada na vida, tá certo? E é nesses caras que os caras confiam. Por quê? Porque eles cobram caro. Se viesse pedir aqui um conselho do Olavo de Carvalho, não ia cobrar um tostão, só que ia dar uma receita para ele vencer. E a gente ainda conta com um problema adicional, Olavo, é que essas urnas não são auditáveis, né? Tem isso, acabou, fechou e encerrou. Não tem como auditar a urna para provar essas fraudes. Essas fraudes foram colhidas fora. Se você tem uma urna não auditável, a eleição já é fraudulenta por definição. Pois é. Se aceitar o jogo de jeito nenhum. Agora, se aceita, se você não tem alternativa, você é obrigado a jogar com o jogo de cartas marcadas, você tem que denunciar o próprio jogo durante toda a partida. Agora, se você faz de conta que o jogo é legítimo, você já deu a vitória ao outro. Tá bem, gente? Essa é a minha análise da coisa. Beleza. Foi ótimo. Foi exatamente o que a gente estava precisando. Também que essa senhora, essa coordenadora da campanha, não tenha vindo pedir algum conselho para mim, porque eu não ganho para dar conselho, tá certo? Eu só estou falando as coisas de acordo com a observação séria e objetiva que eu estou fazendo disso aí há quase 30 anos, tá certo? Até hoje não errei nenhuma previsão, gravemente, tá certo? Enquanto todos erraram, inclusive esse negócio que eu estou falando, o PT não é derrubável por via eleitoral. Por quê? Porque a eleição sozinha não funciona. A eleição é um elemento da máquina democrática. A máquina democrática se compõe do sistema judiciário, da mídia, da educação, e mais disso, mais daquilo, mais... Para tudo isso funcionar, para que a eleição seja legítima. Se um partido domina tudo e sobra só a eleição, então a eleição já é, por definição, um jogo de cartas marcadas. E de agora em diante, professor? Contestar o sistema criminal que nos governa. Sim. Continuar contestando agora mais do que nunca. Não é dizer, agora para mim acabou. Não, agora começou. É isso aí. Não, o que eu falei acabou foi em relação a Aécio, entendeu? Porque quando
Eu fiz comentários no meu programa, e aqui na própria Rádio Vox, eu fiz comparação com o que vinha ocorrendo na Venezuela e na Colômbia. Então, eu sabia precisamente isso que ia acontecer. Então, para mim, acabou essa etapa. Não foi acabou o jogo, não acabou a luta. Posso dar um recado direto para o seu Aécio? Pode mandar, professor, manda aí. Pode? Seu Aécio Neves, vem aqui me perguntar o que deve fazer. Porque o senhor não sabe, seus assessores também não sabem. Mas eu sei. Professor, a gente foi atrás deles lá, eles falaram que não precisava, que não, era impossível. Professor, olha, a gente foi falar com os caras da assessoria. Meu Deus do céu. Sim, professor, a gente levou lá documento do Foro de São Paulo. A gente levou documentação do Foro de São Paulo, levamos lá para eles aquele negócio que a gente conseguiu vazar do telefonema da Maria do Rosário, do comitê dela, que até ele falou isso no debate, até isso foi uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que ele comentou, mas falou, não, mas vai pegar mal para ele, não sei o que eles acham, né? Não sei. Ele não é um imbecil e provou que não é de maneira alguma. Mas os assessores dele, né, professor? Mas ele está extremamente mal assessorado. Confiar em marqueteiro é coisa de louco. Sim, sim. E é um erro recorrente do PSDB desde pelo menos 2002, né, professor? As pessoas têm que entender o seguinte, olha, existe ciência política, meu Deus, existe uma ciência objetiva da sociedade da política. Eu estava falando disso aqui na rádio há pouco. Onde se comprova a veracidade da ciência? Na previsão correta. Eu estou fazendo previsão correta há 20 anos. Esses caras erram tudo e quanto mais eles erram, mais confiáveis eles são, mais alto é o cachê que eles cobram para dar conselho errado. O doutor Olavo aqui, o professor Olavo aqui é o Flávio Garcia. Desculpa aqui a minha ingenuidade, mas parece que todo mundo está achando a situação do Brasil muito esquisita agora nessa campanha, né? Porque eles estão sentindo que o cerco está fechando. Qual que é o estágio que a gente está entrando agora? Bom, nós sabemos perfeitamente qual é a próxima etapa que esse pessoal do PT vai seguir. Eles já aparelharam tudo. Falta aparelhar duas coisas: polícia e forças armadas. Porque eles só não partiram para uma ditadura comunista total e explícita porque eles não têm os meios materiais de fazer isso. Eles não têm a polícia e não têm força armada na mão. Na hora que tiver, acabou. Daí vira Cuba mesmo, sem nenhuma dificuldade. Eles estão indo muito lentamente e com muita prudência, porque eles sabem que não tem o poder armado na mão. Mas é só o que falta. Porque o poder cultural já tem, o poder publicitário, o poder político, o poder judiciário, já tem tudo na mão. Só falta uma coisa, as armas. Então essa será a próxima etapa. Agora, tem gente aí, tem muito idiota no meio dessa gente liberal, direitista, que em nome do combate à criminalidade vai apoiar a centralização das polícias. Sim, com certeza. Mas o governo vai centralizar a polícia, mas não é para prender narcotraficante, não é para prender a turma da Farc. É para prender gente como Aécio Neves. Então vai ser para isso. Então vai entregar a arma na mão do bandido. Em nome do combate à criminalidade. Professor, aqui quem está falando é o Alexandre Carpes, tudo bem? A Graça falou agora há pouco, professor, que uma das próximas etapas é a realização de um plebiscito e a criação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O que o senhor acha que isso será antes ou depois desse aparelhamento das polícias e forças armadas? O aparelhamento da polícia já começou. Sim. Eles já estão tratando disso. Você veja que tem gente desses partidos 24 horas por dia assoprando coisa na orelha de milico. Dando aula na Escola Superior de Guerra, dando aula na Escola de Comando do Estado-Maior. Né? Eles já estão infiltrados lá dentro. E estão preparando a cabeça dos milicos para aceitar isso aí. E da polícia também. E o pessoal diz, não, nós precisamos combater a criminalidade. Então, vão aceitar esta porcaria, né? E vão cair numa armadilha. Sim, sim. Tá bem? Tá certo, professor. Enquanto era isso que eu tinha a dizer. Maravilha. Agora, se alguém ainda quiser concorrer com o PT, enfrentar o PT, faz favor de perguntar para quem sabe. Eu não sou político, não tenho nada a ver com isso, não estou de partido nenhum, quero que esse partido tudo se foda. Eu apenas vou dar um conselho objetivo, científico. Diz, olha, a coisa é assim, assim, assim que funciona. Se você quer ganhar, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu sei como se faz, eles não sabem, pô. O senhor está alertando sobre isso já faz muito tempo, né? E não é nenhuma novidade isso aí, né?
Infelizmente. Com frescura, falar, Humildade, não, né? Olavo fala palavrão, Olavo fuma, Olavo peida. Não, nós queremos pessoas, como é que se diz, de classe, né? Pois é. Então não dá, pô. Beleza. Eu fico assim, que nem o médico que tá, sabe, chega com o remédio na mão para salvar o doente fica bravo, cospe na nossa cara, manda a gente embora. O que quer fazer? O sujeito quer se fuder, fala, olha, meu filho, o cu é seu, não é meu. Né? Olavo, dá licença, posso fazer uma pergunta? Pode. Que é o Gustavo Nunes, a gente nunca falou pessoalmente, só por e-mail, né? É o seguinte, muita gente que segue, que acompanha você, acreditou na candidatura do Aécio Neves como uma possibilidade de tirar o PT e o Foro de São Paulo aí do cenário, né? Mas o que não aconteceu. E muita gente vai ficar desiludida. Nós aqui da Rádio Vox não, porque a gente escuta você, escuta a Graça Salgueiro, sabe que eles manipulam mesmo, que eles jogam pesado esse jogo, mas algumas pessoas ainda não têm essa noção. Eu queria que você desse algum recado para essa espécie de militância esclarecida, né, que segue você, para que não desista disso. Qual é a minha posição nessa coisa? Eu, durante todos esses anos que eu estou esclarecendo, ensinando, escrevendo, eu nunca esperei que o meu trabalho tivesse nenhum resultado político. Eu pensava assim, se isso for ter um resultado político, vai levar 20 ou 30 anos. Aconteceu que as coisas se precipitaram por causa da atitude pessoal do senhor Aécio Neves, que mostrou um grau de coragem e até de agressividade maior do que todo mundo estava acostumado, então criou esta onda. Mas faltava retaguarda, faltava compreensão real da situação. Você está entendendo? Quer dizer, é um homem bom, altamente capacitado, poderia ser um grande presidente, e como candidato ele foi até bastante combativo, porém batendo no ponto errado. Ele bateu só na má administração e nesses pontos usuais. Má administração e corrupção. Ele tinha que deslegitimar o sistema inteiro. Ele tinha que dizer, a senhora está aqui como representante de um partido orientado por uma organização internacional. Criminosa. Pela lei eleitoral, o seu partido deveria ser fechado e a senhora jamais poderia ser candidata. Porém, vocês nos impuseram ditatorialmente esta situação e eu estou aqui concorrendo num ringue preparado por vocês, com regras impostas por vocês, porque nós não temos outra alternativa. Se ele dissesse isso desde o primeiro dia, ele ganhava. Obrigado, professor, por essas palavras aí que mostram que a nossa luta não é realmente no campo político. Se tiver um resultado político é maravilhoso, mas a nossa luta é da restauração da alta cultura. O que eu prometi foi o seguinte, eu não prometi eleger presidente da República, não prometi tirar o PT do poder, não prometi acabar com o comunismo, não prometi merda nenhuma disso. Foi o seguinte, nós vamos criar uma nova intelectualidade brasileira 1000 vezes mais séria e mais honesta do que esta que nos dominou por 20 ou 30 anos. Isso eu vou fazer e estou fazendo. E, em parte, nós já temos resultado. Agora, a situação se precipitou, mas houve o quê? Uma ejaculação precoce. Alô, professor Olavo? Sim. Aqui é o Dante Mantovani, tudo bem? Dante Mantovani, tudo bem? Tudo jóia. Professor, a gente, como o Alex falou, a gente esteve lá no comitê do Aécio Neves, né, passamos esse material, inclusive artigos do senhor, da Graça Salgueiro, do Vitor Vieira, né, que é jornalista que trabalha com a gente aqui na rádio também. E a gente percebeu o seguinte, eles têm uma abertura para o que a gente está falando, mas eles não conseguem ainda, acho que até por uma ausência de mecanismos cognitivos, ausência de compreensão, terem a totalidade da situação. Então eles ficam bem observado. Eles ficam até meio assim com vontade de prosseguir, mas a gente vê que faltam instrumentos cognitivos. E a gente vê a diferença, por exemplo, quando a pessoa estuda com o senhor, frequenta o seminário de filosofia, né, consegue entender essa situação de uma maneira muito, até mais fácil, né? Então, mas eles têm boa vontade, isso que eu senti lá. Precisava fazer, não adianta dar informação, precisava dar, como é que se diz, um cursinho acelerado para eles, tá entendendo? Exatamente. O cara que durante 3 dias eu conseguia fazer isso. Mas a gente tentou durante umas 2 semanas. Os mecanismos cognitivos para que o sujeito possa apreender qual é a situação real. O que faltou para ele... É a mesma situação que o Anatoly Golitsyn descreveu, né, professor? As pessoas não conseguem imaginar como que funciona a cabeça de um comunista. Ele não consegue imaginar o tamanho do problema.
Mas o Golitz, o Anatoly Golitz, ele fez a mesma coisa, ele só passou uma informação. Sim. Ele era apenas um agente da KGB que estava dando uma informação. Ele não é um cientista político, ele não é um filósofo. Vamos dizer, criar, como disse o Dante, os mecanismos, passar os mecanismos cognitivos necessários para a pessoa entender a informação. Sim. Não deve ser imaginativo, mas ele reclamou disso. Vocês não vão conseguir imaginar, vocês não conseguem imaginar como eles pensam, né? E por isso que vocês não conseguem enxergar o problema. Ele falou isso para os americanos. Sim, mas você vê, ele podia até dizer isso, mas ele não tinha condição de ele, pessoalmente... não, sim. Vamos dizer, criar uma intelectualidade capacitada para isso. Isso aí é um trabalho de décadas. E não é para uma... Claro. Isso é um filósofo, um cientista político. E olha, e dá muito trabalho. Isso é uma, como dizer, usar a expressão do Spinoza, uma reforma da inteligência. Então, o Brasil é aquele velho negócio do Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Então, o dia que tivermos uma literatura, não só de ficção, mas livros de ciência política, de filosofia e tal, que consigam apreender e descrever a situação, aos poucos o povo acaba entendendo. Mas nós não temos nada. Então, necessariamente, é um trabalho de longo prazo. Claro, até o meu material sobre isso, você vê, eu estou usando elementos de ciência política que eu dei no meu curso de Teoria do Estado no ano 2001, e que não foi publicado até agora, eu não tenho condição. Muito bom o curso, eu fiz, muito bom, professor. Vou dar uma coisa de umas 800 páginas, não tenho tempo de redigir. Sim. Não esqueça que eu não tenho nenhuma secretária aqui, não tenho uma digitadora aqui, entendeu? Então eu estou aqui trabalhando sozinho, eu faço o que posso, mas não dá tempo de escrever tudo. Então, nem em circulação, sob a forma de livro, esse material está. Então nós estamos atrasados. Entendeu? Sim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No último debate, e já no antepenúltimo, não o da Record, no da Bandeirantes, nós vimos que alguns candidatos, já no primeiro turno, questionaram e colocaram em xeque a hegemonia discursiva do pensamento esquerdista. Alguns temas tabu foram abordados, inclusive no último debate o Aécio Neves abordou a questão do porto construído em Cuba com dinheiro brasileiro, né, falou abertamente que isso era um desvio do dinheiro do brasileiro, e isso nunca nos últimos 25 anos aconteceu. Então, na época, eu fiz um comentário aqui na rádio dizendo que isso era um presságio positivo, né, para o futuro. Agora, vendo o resultado, eu estou bem desanimado, mas eu achei que isso daí pudesse... Ele fez isso. Ele fez a crítica também do ponto de vista administrativo. Quando ele tinha que dizer, a senhora fazendo isso, a senhora violou a Constituição e a lei, a senhora é uma criminosa, a senhora não podia ser candidata. Né? Sim, porque a senhora cometeu um crime para favorecer um governo estrangeiro. E quando ela alega, mas isso criou empregos, eu digo, escuta, mas espera aí, mas é possível você criar um porto inteiro só para você criar emprego para quem trabalha lá? É para isso que serve um porto? É esse o rendimento de um porto? Quer dizer, a resposta dela é cínica. Porém, a resposta pegou por quê? Porque ele focou o negócio do ponto de vista administrativo e das vantagens apenas. Quando não era para fazer isso, é para dizer, isso é uma atitude criminosa, a senhora violou a lei, a senhora tinha que sofrer impeachment por causa disso. Quer dizer, ele se deixou governar pela pauta dela. Envolvimento, vamos dizer, num esquema comunista internacional, ao qual a senhora está servindo, que pôs a senhora no poder e ao qual a senhora está servindo com dinheiro brasileiro. Quer dizer, ele precisaria ter uma formação política muito mais forte do que ele tinha. A gente percebe que ele só conhece estratégia de campanha, de comício, de passeata, de como posar para fora. Ele é um político provinciano, local. Ele é bom para ser prefeito, essa coisa toda. Quando chega numa coisa que tem uma envergadura internacional, ele não entende mais. Não entende. Agora, se não entende mais, não há vergonha nenhuma nisso. Ninguém nasce sabendo. Então, pergunta para quem sabe, meu filho. Mas ele estava aberto, viu? O material que a gente passou. Vai encher o saco, não vai querer cargo. Se você oferecer, você me ajuda, eu ofereço o cargo, eu enfio o cargo no cu. Não quero cargo, só quero o seguinte: eu estou estudando essa porra faz 30 anos, tá certo? E eu estou aqui para oferecer esses conhecimentos a quem os queira. Se vier a Dilma aqui pedir, eu ensino a Dilma também. Se tiver o Lula, ensino o Lula também, se ele conseguir. Eu acho que não consegue. Mas parece que conseguiria, se ele estudasse um ano com o senhor, acho que ele derrotava esse esquema aí, fácil. Mas brincando. E você vê, o efeito que nós estamos conseguindo, nós só com esse negócio do curso e com os artigos, é um efeito monstruoso.
monstruoso, porque toda essa onda de entusiasmo, tudo que surgiu em torno do Aécio, foi por causa dessa nossa longa preparação. Eu não esperava isso, e foi, por assim dizer, até contra a minha vontade, porque eu ia achar que era ejaculação precoce. Né? Falar, não é a hora ainda, não estamos prontos para isso, então não vamos entrar nessa. Mas, já que entraram, falaram, bom, eu não vou segurar ninguém. Né? Mas o senhor acha que isso vai prejudicar o prosseguimento dessa luta agora, ou ajuda essa onda toda em torno do Aécio, que houve? Prejudica e ajuda ao mesmo tempo, tá entendendo? Por um lado, ajuda a esclarecer a situação. E botar a coisa em termos mais realistas. Ou seja, não é uma concorrência normal entre dois partidos, qual um partido é melhor, outro partido é melhor. Não. É um sistema ilegítimo, um sistema criminal que foi montado para controlar tudo e, em cima, como cereja do bolo, colocar um treco chamado eleição para enfeitar e legitimar o conjunto. Sim. Esta é a situação. Eu já escrevi isso mais de 15 anos atrás, meu Deus do céu. Mas acontece o seguinte, para entender os meus artigos, eu acho só... E, na verdade, eu penso que eu só escrevo para meus alunos. Porque o pessoal, assim, não leu nada, né? Eu acho, por exemplo, se você não estudou, sei lá, se você não estudou, por exemplo, o Eric Wegener, o que tem de melhor aí na ciência política, você não vai entender o que eu estou falando. Você entende uma coisa ou outra, mas você não vai pegar a realidade do que eu estou dizendo. Então, eu estou escrevendo coisas e eu mesmo estou preparando as pessoas para que leiam essas coisas. Eu estou fazendo o meu próprio público. É este o problema que eu vi, assim, 20 anos atrás. Falando, mas para quem eu vou dizer essas coisas? Não tenho para quem dizer. Então, eu vou criar o público. Né? Mas por enquanto, porque é pequeno ainda. É pequeno e não é ouvido. Vocês vão lá falar com os caras. É que como na eleição que era candidato o Zé Serra. Nós entregamos um dossiê inteiro de Foro São Paulo para o Zé Serra. Você acha que o Zé Serra tem capacidade de analisar politicamente? Isso não tem. Não tem. E outra coisa, professor, notei uma coisa. Que o pessoal porque o vice dele, na ocasião, tocou no assunto, né? O vice dele, numa das eleições, o vídeo da Costa, inclusive, ele linkou o artigo do Mídia Sem Máscara no Twitter dele. Sim, mas ele era um candidato. E o Serra não fez nada. Mas o Zé Serra é o que me disse um assessor. Ele falou, sabe qual é o grande problema do Zé Serra? É que ele é o Zé Serra. Isso não é certo. Então, ser o Zé Serra é o pior que pode acontecer a um ser humano. Isso, somente ser a Dilma. Mas existe uma ala bem esquerdista dentro do PSDB, viu, professor? E é o pessoal de São Paulo, ligado ao Fernando Henrique Cardoso. Não é o problema de você ser... Veja, eu acho que a gente não pode equacionar a coisa em termos ideológicos só. Porque tem muito cara que é esquerdista, mas acredita no jogo democrático, acredita nas leis. Você está entendendo? É a velha esquerda social-democrática europeia. Né? Então, aceita a regra do jogo. O problema não é esse, o problema é que a esquerda petista não aceita a regra do jogo porque ela impõe a sua própria. E tem muita gente no PSDB que aceita fazer este jogo. Este é que é o problema. E até por uma ausência de compreensão, como nós falávamos antes. Eles entendem as coisas numa clave muito mais limitada, né? Uma faixa de frequência muito menor. É uma tragédia cognitiva. A cabeça é feita pela grande mídia brasileira. Eles acreditam no Jornal Nacional. Professor e Dante, e a gente sempre falou aqui na rádio, mesmo na época do grande entusiasmo, o Aécio estava na frente das pesquisas, que o trabalho de guerra cultural, de educação das pessoas, ele deveria continuar, até porque grande parte, pelo menos metade da agenda do PT é igual à do PSDB, ou seja, racialismo, casamento gay, aborto. Mesma coisa. Mas veja, eu também não acho que isso seja um problema. Eu digo, por exemplo, para desmantelar o sistema criminal do PT, eu colocaria na geladeira esses temas durante 2 ou 3 anos. Correto. Eu não vou fazer combate anti-gaysista, agora não é hora, meu Deus do céu, porque o gaysista é quanto? É 0,002% da população. Esquece eles, né? O que importa é desmantelar o sistema criminal, desaparelhar o Estado. Depois a gente conversa o resto. Então, até a identidade de ideais e valores não é um grande problema. O problema é o seguinte, você aceita, vamos dizer, a regra do jogo petista, você aceita a democracia do PT, que é o centralismo democrático, onde você pode concorrer na eleição, mas na verdade só um partido apresenta os candidatos, só um partido domina a justiça eleitoral. Como é possível uma coisa dessa? E se você tem a justiça eleitoral todinha preenchida com elementos do outro partido? Isso é obviamente ilegal.
Então, quer dizer, as condições mínimas para o exercício de uma eleição democrática já foram negadas. Em seguida, você faz a eleição e finge que é democrática. Você está fazendo o jogo dos outros, porra. E até a gente falava isso, professor, porque já pensando na hipótese de caso o Aécio ganhasse, mas aqui na rádio a gente sempre colocava que a coisa ia em banho-maria, ou seja, a gente não tinha certeza, porque a gente sempre sabia que havia a possibilidade de fraude, né? Na hora que eu vi, vamos dizer, a força pessoal do Aécio, eu fiquei muito impressionado. Eu disse, o PT só tem uma chance, a fraude. E eu tenho certeza que houve fraude, porque os indícios são tantos e os personagens são tão suspeitos que falou, não haver fraude aí é quase um milagre. Golpe eleitoral. Olavo, e isso fazia parte de um processo, eu falei aqui na rádio 900 vezes. Primeiro, eles deixam o candidato ir para o segundo turno, para não fazer a fraude logo no primeiro e não ficar uma coisa muito evidente. Vai para o segundo turno, depois começa a emparelhar os percentuais, eles ficam com empate técnico, depois sobe a candidata deles para no final fazer a fraude e dizer não. E isso a pesquisa já contava. Entende? Você já tem depoimento de que o governo comprou, tá certo, o resultado das pesquisas da Datafolha e do Ibope. O que mais você precisa? É claro que está sendo preparada uma imensa fraude. Pois é. Isso não foi denunciado também pelo candidato. Ele deveria denunciar. Tá? Agora ele dizia apenas, não confio nas pesquisas. Não, é pouco, não é assim. Não, está havendo, vamos dizer, uma associação criminosa entre o governo e institutos de pesquisa. Esse resultado é fraudulento. E tem que mandar investigar. Não é só reclamar. Ainda existe o aparelho judiciário. Ainda que ele esteja todo do outro lado, você pode usá-lo. Porque a esquerda sempre soube fazer isso. Né? Mover 1000 processos, sabendo que vai perder todos. Para que mover os 1000 processos? Só para poder chegar na hora e dizer, você tem 200 processos nas costas, você tem 300 processos nas costas, pronto, já queimou o cara. Você viu o que fizeram com o Maluf? Aliás, bem feito, né? Não conseguiram condenar ele em nenhum, mas chegava na televisão e falava, você tem 500 processos nas costas, o que o cara vai responder? Tem o mesmo. Professor, eu percebi uma coisa hoje aqui. O lucro que eles visam é na guerra simbólica, né? Você sugere um processo, o cara diz, mas não dá, a justiça está aparelhada, vai sentenciar contra nós. Eu falei, deixa sentenciar, meu Deus do céu. O que importa é o número de processos, não a sentença. E vai que uma dá certo, né, professor? Olha, isso que o professor fala, que o PT aparelhou todas as esferas de atuação, né, todos os institutos da sociedade civil, é uma verdade evidente. E eu percebi isso hoje porque eu passei por várias sessões eleitorais aqui da minha cidade. Em todas elas tinha um fiscal do PT entrando em todas as salas de votação e dos outros partidos não tinha, só do PT. E a cidade do interior aqui de São Paulo, eles sabem trabalhar, né, professor? Tem que tirar o chapéu. Por que os caras fizeram esse aparelhamento do Estado? Porque o Gramsci manda fazer. Os livros do Gramsci estão em circulação no Brasil desde a década de 60. É você ler e entender que quem leu aquilo e gostou vai fazer aquilo e não outra coisa. Eles não têm outra receita. A receita é a do Gramsci. Aliás, eles usaram 2 receitas. As 2 foram postas em circulação na década de 60. Por um lado, Antônio Gramsci, e por outro lado, Herbert Marcuse. O Gramsci vinha com essa coisa da Revolução Cultural, do aparelhamento do Estado, da ocupação de espaço, etc. E o Marcuse vinha com a ideia de que a classe revolucionária é o lumpenproletariado, a ralé, e não o proletariado. O pessoal da esquerda assumiu as 2 coisas. Né? Sim, eles trabalham então, com o método dialético. Da década de 60, você sabe o que eles vão fazer em 2010. Sim. Então, o pessoal não lê livro, porra. O que eu posso fazer, então? Agora, parece também que a militância petista ela é tão ampla que eu acho que eles nem têm consciência de toda essa estratégia e eles agem por automatismo. Não precisa. Está totalmente disseminada. Né? Uhum. Não precisa ter. Quer dizer, o militante não precisa saber todos os detalhes da coisa e não é para saber mesmo. Basta ele cumprir as palavras de ordem, está tudo feito. Quer dizer, os engenheiros que bolam a coisa toda pode ser meia dúzia. Agora, tudo isso que eu estou dizendo aqui, o Zé Dirceu sabe. E eles agem sinceramente, né? O Falcão sabe. Sim, eles estão agindo sinceramente, né? Bom, o militante petista, né? Que não sabe de nada. Bom, aí você tem o idiota útil. O idiota útil é sempre sincero, porque ele é idiota demais para saber que é útil. Professor, o senhor acha que existe a possibilidade de recrudescer a violência, a repressão? As pessoas foram contrárias à reeleição.
Ou eles não têm os instrumentos para isso ainda? Não imediatamente. Porém, a partir do momento em que, sob o pretexto de combate à criminalidade, o governo federal unificar as polícias na sua mão, aí começa a repressão. Eles não vão prender ninguém das Farc, não vão prender nenhum narcotraficante, a não ser que seja algum concorrente menor deles. Eles vão estabelecer o império das Farc, que já tem... Já fizeram isso, Olavo, já fizeram isso. Essa semana prenderam um camarada que é o chefe de uma Bacrim, já foi extraditado, o homem já foi, fizeram um alarde gigantesco, como se tivessem pegado o próprio Timochenko, que é o chefão das Farc. Eu disse aqui na rádio, esse camarada não tem nenhuma importância. Eles vão fazer, eles podem pegar um outro traficante menor, só para mostrar serviço, mas o grosso da repressão será de ordem política. Eles só não fizeram isso porque não têm os instrumentos na mão. Nós sabemos que as polícias estaduais são elementos de resistência ao PT. A hora que vencer essa resistência que a polícia tiver na mão deles, acabou. A criminalidade não vai diminuir nem um pouco, vai até aumentar. Tá certo? Só que vai ter um monte de criminoso político na cadeia. Então é isso, gente. Eu, o que eu tinha a dizer, já disse. Maravilha. Muito obrigado, Olavo. www.radiovox.org